Olá pessoal, bem-vindos. O problema 67, ele diz assim, a distribuição de frequência abaixo refere-se à exportação de soja realizada por uma cooperativa no mês de abril. Então nós temos aqui, primeira classe de 10 a 20 toneladas, FI é a frequência absoluta. O total é de 30 elementos. Eu completei aqui a coluna da frequência absoluta acumulada. Essa é a frequência absoluta. Vamos fazer a frequência absoluta acumulada para você entender melhor o problema. Então isso é feito assim, Você repete o primeiro elemento, 3. Agora vai somando. 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 10, 23. 23 mais 7, 30, que é o total. Vamos ver agora em que posição está a mediana dentro desses números aí até 30. São 30 elementos. A posição da mediana, que eu estou chamando de MD, posição da mediana, é o número de elementos dividido por 2. Nós temos aqui, ele deu até a soma das frequências, 30. Então a posição da mediana é 30 dividido por 2, que é 15. Em outras palavras, a mediana é o 15º elemento, não é 15 não. Isso aqui não é o valor da mediana, isso é a posição que ela está dentro dos elementos da frequência colocada em ordem, crescente ou decrescente. O 15º elemento, veja bem, está na classe 4, quarta classe. Por quê? Olha aqui, de 10 a 23. O 15º elemento está aqui. Do 10º ao 23º, o 15º elemento está entre esses dois aqui, ou seja, na quarta classe. A mediana, então, é um valor de 40 a 50 toneladas. Ela está dentro desse intervalo aqui. Certo? Ela está, como eu disse, de 40 a 50 toneladas. A mediana é 42. 42 toneladas é a mediana. Eu calculei a mediana embaixo para você ver. A mediana fica assim, 40, o que é? 40, vou pegar aqui uma caneta. 40 é o limite inferior da classe. A quarta classe vai de 40 a 50. 40 é o limite inferior desse intervalo. 40 mais 15. 15 é a posição da mediana dentro da série de números. Menos 13. Esse 13 é a frequência acumulada imediatamente antes da classe que nós encontramos. Ou seja, é a frequência acumulada da classe 3, que é a que está antes da quarta classe. Dividido por 10. 10 é a frequência absoluta da classe 4 que nós encontramos. Vezes 10. Esse segundo 10 é a amplitude da classe. A classe vai de 40 a 50, ou seja, 10. 50 menos 40, 10. Observa que essa continha dá exatamente 42. 42 é a mediana, viu? O problema não pede para calcular a mediana. Ele pede em que classe a mediana está. Como você calculou a posição da mediana, veja aqui. Como nós calculamos a posição da mediana, ou seja, é o 15º elemento, o 15º elemento está aqui, de 10 a 23. Ou seja, na quarta classe, o problema está resolvido. Agora eu complementei calculando a mediana. A mediana é 42. Se você colocar
os elementos de 10 a 20 são 3, a frequência é 3. De 20 a 30, a frequência é 2. Você vai ver que realmente é. Olha aqui, não é o 15º elemento? Por aqui mesmo dá para ver, ó. 3 elementos, mais 2, 5, mais 8, 13. Ele é o 15º. Tá vendo? 13. O 14º e o 15º elementos estão aqui dentro, ó, dessa classe. Ou seja, é 42, como eu calculei ali. Por quê? 3 mais 2, 5 mais 8, 13. Certo? Quer dizer que o número 40 é o 13º. 41 é o 14º. E 42 é o 15º elemento. Viu? Então, a posição da mediana é 15, 15º elemento, está entre 10 e 23, quarta classe. E a mediana é 42. Ela está aqui na quarta classe, é o número 42, como eu calculei aí, te mostrando por que é 42. Tá certo? Estuda bem a estatística, viu? Isso aí não é difícil, mas você tem que estudar a estatística, fazer exercícios. Tá bem? Então é isso. Até as próximas questões e muito obrigado.